Estamos de volta hoje discutindo os desafios da micromobilidade com a vereadora do Cidadania, Soninha Francini, o presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, Dr. Rosan Coimbra, e o professor da FAU-USP e da FAU-Mackenzie, Marcelo Silva Oliveira. Queria voltar a falar um pouquinho mais sobre a questão do patinete. A gente tem alguns exemplos aqui desse assunto que é discutido em várias partes do mundo, em algumas cidades dos Estados Unidos. Os patinetes compartilhados são proibidos de circularem. Em Paris, na França, a multa para quem usar os patinetes na calçada é de R$ 600 e crianças de até 12 anos são obrigadas a usar os capacetes. No Reino Unido também, o Reino Unido também proíbe os patinetes compartilhados nas calçadas, ciclovias e na rua. Na Alemanha, os patinetes estão liberados nas calçadas, desde que circulem dentro do limite de velocidade, que é de 12 km por hora. Bom, diante desses cenários, o que vocês têm a dizer da regulamentação aqui na cidade de São Paulo? Me permita dizer, peço licença para dizer que qualquer exigência ou qualquer imposição, ela depende de um sistema jurídico. Não adianta você prever multa na bicicleta, se a bicicleta não tem um registro, não tem uma placa. Como é que vai ser cobrado? Até hoje não se pôde cobrar a multa do pedestre que atravessa fora da faixa, entendeu? Então é uma utopia. Para mim é uma utopia, é algo que está fora de cogitação e não tá, o brasileiro ainda não está na cultura do brasileiro. Se fizerem e começarem a implementar, ele vai encontrar uma forma de ludibriar o sistema. Infelizmente. Acho que a gente tem que... Enquanto não tem nem um arcabouço legal super estável e nem uma cultura de convívio e respeito amadurecido, a gente pode usar a própria tecnologia como forma de mediar. Uma das possibilidades, por exemplo, é estabelecer no próprio patinete um limite de velocidade. Só isso já faria uma boa diferença. Claro que você ser atingido por um patinete, mesmo que seja 12 quilômetros, se você cair andando, já se machuca. Né? Mas só isso não é nada do outro mundo e já diminui, né? É uma forma de mitigar os possíveis efeitos negativos. E quando você fala, por exemplo, em circulação em calçada, mal calçada a gente tem. As nossas calçadas são uma vergonha, são horríveis. Então, se você na Alemanha, né, ou em outro lugar em que as calçadas têm 2, 3 metros de largura, você permite o uso do modal, é uma coisa. Agora, aqui nas nossas, não cabe nem os pedestres, o mobiliário urbano é uma zona, o poste, a lixeira, o orelhão, a caixa de vistoria, a entrada da garagem, o degrau na calçada. Então, infelizmente, a gente precisa mesmo impor algumas restrições a tudo que não é pedestre, porque o pedestre é sempre o mais prejudicado, até por um patinete. Em comparação com o patinete, o pedestre está em desvantagem. Então, agora, um jeito de fazer isso também é você ir testando. Isso é o que o mundo hoje, o mundo das startups faz. Testa, deu certo, revoga, vai, continua, deu errado, faz... E a gente no poder público está longe de fazer isso, mas tem lugares que fazem, estabelecem uma legislação em modo de teste. Antes de virar lei propriamente, ou antes de começar a penalizar, sancionar, aplicar as multas, tem um período de teste, não é nem de tolerância, é teste mesmo. A regra agora é assim, vamos ver como é que funciona, vamos ver o que acontece. Eu peço licença até para complementar a minha fala, dizendo o seguinte, por exemplo, a lei da cidade limpa. Era uma lei que pegou. Por quê? Porque caiu no gosto das pessoas e havia uma necessidade de realmente uma poluição visual antigamente, em 2006 aproximadamente foi quando foi criada a lei, e foi um sucesso, tem sido porque pega. Porque quando as pessoas elas adotam a ideia, elas estão dispostas a obedecer e quem não obedece tem a reprovação dos demais. Hoje em dia, se passa um carro vendendo um produto no som alto, todo mundo olha feio para a pessoa, porque tem aquela sensação de estar sendo violado naquela lei municipal que deu tão certo. E tem outra coisa também, além da aprovação da sociedade,
tem que ser fácil de penalizar, senão é isso, senão cai no ridículo. Ou se você institui uma penalização que é forte demais, que gera repulsa a ela mesma. Então, o exemplo de lei que pegou, a que proíbe cigarro em lugares fechados. Quando as pessoas resistiam à lei, antes dela ser aprovada, diziam duas coisas. Uma assim, o Estado não tem nada a ver com a minha vida, chega de interferência, eu fumo se eu quiser. Sendo que se você fuma num lugar fechado, é impossível a sua atitude não impactar outras pessoas. E outra coisa que elas dizem assim, como é que vai ser? O cara vai entrar lá e vai tirar o cigarro da minha boca? Vai ter um fiscal em cada restaurante para me proibir? Não, o restaurante é sancionado, né? É penalizado se ele não tomar uma providência. Não, mas é o garçom que vai lá pedir pro cara parar de fumar, como é que é? O fato é que juntou tudo, você tinha uma sanção clara a quem? Ao estabelecimento. Então você corresponsabiliza o estabelecimento por fazer, que é o que a prefeitura tenta fazer com os patinetes também. E teve essa aprovação social. No fim, as pessoas reconheceram que eram até os fumantes chegaram à conclusão de que era um absurdo a situação que a gente tinha antes. Então, isso vale para todas as situações. Não adianta você querer fazer uma regra que seja super impopular ou que seja difícil de aplicar. Como é que você faz para garantir que todos os usuários andem de capacete? Então, se você não conseguir juntar essas duas coisas, a adesão da sociedade, a sociedade fala assim, tá certo, é ruim, mas eu aceito. É ruim no primeiro momento. E não tiver alguém que seja corresponsabilizado, não seja só o agente visitor da prefeitura que vai ter que dar uma canetada, a regra não funciona, ela é desmoralizada. No trânsito aconteceu, com o uso do cinto de segurança, que houve uma adesão muito grande, e o motociclista, né, que passou a usar capacete. Em São Paulo, pelo menos. Entendeu? E isso trouxe maior segurança e respeito à vida, que é o objetivo maior. A pesquisa da Rede Nossa São Paulo revela que a cidade registra em média uma morte de ciclista por dia, né? Quer dizer, a segurança ou a falta dessa segurança ainda é um dos principais motivos aí para as pessoas também não aderirem tanto à bicicleta quanto se... Isso com certeza. O número de mortes é maior. Bom, a segurança, tanto a segurança quanto viária, né? Onde a pessoa compartilha o mesmo espaço com veículos, caminhões, por exemplo, na Avenida do Estado, né? Veículo de grande porte, e o problema de assalto. O sujeito para numa esquina, vem lá e é assaltado, né? E, então isso é um dos problemas. E o problema de morte também, a violência, mas também o próprio veículo, bicicleta, motocicleta, ele é veículo de duas rodas, ele depende do equilíbrio. E se ele leva uma pessoa atrás, por exemplo, como é o caso do mototáxi, né, que estava em discussão, depende do passageiro colaborar com a pilotagem, porque numa curva, se ele ficar duro ou se jogar para o outro lado, ele derrubou o piloto. É muito mais ativo, né? A gente chama de transporte ativo alguns modais, mas falando do transporte em duas rodas, o teu envolvimento com... o equilíbrio é dinâmico, né? E aí é que vem a questão Agora a gente saiu da dimensão da escala da cidade, estamos chegando no objeto, né? Quem já andou de patinete, o patinete por si só é instável. Quando a bicicleta, aquele ângulo que projeta o garfo para frente, ele serve para dar um momento na roda. Então quando você faz uma curva, tem um momento que garante que o garfo faz isso e você tem uma projeção fazendo a curva. O patinete, ele não tem ângulo, ele é reto. Ou seja, qualquer 1 grau que você faz aqui, ele projeta 1 grau na roda. Com uma roda que é isso aqui, e aí você falou das calçadas, é impossível segurar aquilo numa calçada esburacada a 20, 30 quilômetros. 20 quilômetros é muito. Absurdo. 12 quilômetros, ok. Então, eu andei em Santos no calçadão a 30 quilômetros por hora, 25, 30 quilômetros. Eu parei porque o medo de você ver uma barra que são os postes de luz passando perto de você a 30 km por hora no calçadão, você se vê exposto, gente, a energia que está envolvida ali de uma pessoa com 90, 80 quilos deslocando a 30 km por hora, é uma energia absurda. E você está no contrafluxo.
Se você sair da via e pegar um ônibus, além de você morrer, você vai ocasionar um acidente na via. Então, segregação de via, estudar melhor porque ele é instável. Eu já vi uns patinetes agora que tem a roda um pouco maior. Esses patinetes, ok, para a cidade de São Paulo, teria que pensar um rodízio um pouco maior, lá de 5 polegadas, né? Um pouco maior. Agora, para esse patinete atual, pequeno, com essa velocidade, realmente é uma arma. O patinete, do jeito que ele está, 20 km por hora com patinete, sem EPI, sem equipamento de proteção e sem uma via segregada para andar, mesmo ali na Faria Lima, um absurdo. Demais, é temerário. E por que não acontece? Porque a gente tem 4 mil patinetes para 1,5 milhão de usuários. E a gente tem, acho que, 261 mil bicicletas, se não me engano, alguma coisa em torno disso. Agora, se você pegar... Por que a proporção de acidente com patinete é pequena? Porque a gente tem pouco patinete. Aumenta isso, vocês vão ver que isso vai aumentar. Então é bom até que a sociedade se mobilize e a gente comece a pensar que o patinete não é brinquedo, é arma. Se a gente não souber tratar o patinete com o respeito que ele deve ter, e não é que não possa aumentar, o serviço é ótimo, o patinete é maravilhoso, desde que a gente saiba como tratá-lo. Ele é um modal, sim, que precisa ter certificação, que precisa ter habilitação para usar, precisa ter o aparato judicial e não seria judicial e legal cabível para poder tratar as questões, aí ok, vai funcionar. Mas a sociedade tem que se mobilizar para pensar, porque só tem 4 mil deles rodando. Então, Tá é certo. a hora. Bom, enfim, nosso tempo já acabou, infelizmente nosso tempo já acabou, mas eu queria agradecer a participação da vereadora do Cidadania, Soninha Francini, do presidente da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, Dr. Rosan Coimbra, e também do professor da FAO-USP e da FAO-Mackenzie, Marcelo Silva Oliveira. E também agradeço a você que nos assistiu. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP, um dos nossos canais nas mídias sociais. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.